Boa noite, amigos, amigas. É uma alegria estarmos aqui reunidos para estudar um pouquinho, agradecendo mais uma vez a esse nosso Papai do Céu. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado ao nosso anjo da guarda. Gratidão a todos os benfeitores dessa casa, que têm nos cuidado ao longo do tempo. Nós estamos aqui para um tratamento. E o que é mais tratado, primeiro sou eu, né? Gratidão pela presença de todos, que todos sejamos tratados. E para isso nós precisamos que a nossa mente esteja com um espaço para entrar as novidades, a boa nova, o ensinamento do Cristo. Jesus carinhosamente sai das altas esferas e vem de encontro a nós. E a doutrina espírita, ela traz mais uma informação para nós. Que ele esteve na formação deste planeta há 4,5 bilhões de anos atrás. Então, quando a gente vê lá no Evangelho de Paulo, Paulo dizendo que o amor do Cristo nos constrange, é nesse sentido. Um irmão mais velho que nós temos, que há 4,5 bilhões de anos está envolvido em nos auxiliar a sair desta condição que estamos vivendo. Fazer com que nós nos desprendemos da matéria, que demos à matéria o seu real valor. Nós, na nossa caminhada, estamos dando muito valor às questões materiais. Nós, espíritas, cristãos, muitas das vezes fazemos seguro de vida. Tem cabimento? Um espírita que se identifica como um ser imortal, fazendo um seguro de vida. Sabendo que somos filhos de Deus, não tem um negócio meio errado aí, não? Seguro de vida para espírito imortal. Quando é que a gente vai morrer? Nunca. Mas nós, acreditando nessa proposta materialista, adquirimos alguns recursos materiais, acreditando que esse recurso vai nos salvar. E o Evangelho, a doutrina espírita, vem trazer essa informação para a gente. Somos espíritos imortais. Temos um Pai que sempre, em qualquer situação de nossa vida, estará nos ajudando. Vou dar um exemplo bem bacana. Quando nós acordamos hoje, vocês conhecem algum parente ou familiar que providenciou o sol? Teve alguém? Alguém que providenciou o nosso ar? Alguém que pegou o planeta e pôs no lugar certo e ficou lá segurando para nós? Quem é que faz isso? É o que nós intitulamos de providência divina. Uns chamam isso de natureza. Natureza inteligente, né? Ela faz as coisas sozinhas? Não. Por trás de cada formiga, por trás de cada anjo, por trás de cada planeta, existe benfeitores, nossos irmãos, que cuidam para que a gente tenha um caminhar melhor. Gente, isso para mim, quando eu descobri isso, foi de uma alegria impressionante. Eu me alegrei com isso. Assim, eu posso ficar tranquilo, porque sempre teremos a ajuda. Ninguém no universo vive sem a ajuda de Deus, dos benfeitores. A gente até pode chamar de natureza, mas pelo menos coloca o N maiúsculo, identificando que existe espíritos, irmãos mais competentes. Eu gosto sempre de brincar com a couve, né?
A gente sabe que a couve é cheia de propriedades, não é assim? O limão. E aí a gente pergunta, né, quem colocou isso, quem criou a couve? Aí fala que foi o agricultor, não é isso? Mas aí a gente vai pensando mais um pouquinho, e aí a gente percebe que tinha que ser, e foi, uma inteligência que fez o projeto da couve. Para que ter todas aquelas propriedades, alguém fez o projeto do limão, para ter todas aquelas propriedades. E olha que o mais interessante, a propriedade da couve sozinha fica com ela, não resolve. Mas quando nós nos alimentamos dela, quando juntamos essa propriedade, ela auxilia o nosso corpo físico. E ajudando o nosso corpo físico, nós temos condições de realizar o nosso trabalho aqui. Bacana a gente conectar as coisas, tudo no universo, amigos, amigas, está conectado. Não tem nada fora. A única coisa bagunçada, eu gosto de lembrar, a única coisa bagunçada que tem no universo é o meu quarto. A minha bagunça, minhas coisas, né, que eu tenho, só essas. O restante é tudo muito harmônico. Eu acho que é porque não sou eu que mexo, né? Como são esses benfeitores, tudo acontece de uma forma muito bacana. E a gente precisa abrir os nossos olhos para ver esse auxílio a nosso favor. Amigos e amigas, hoje o dia estava maravilhoso de manhã. Maravilhoso, o sol gostoso, tudo preparado para quê? Para que eles prepararam isso para nós? A gente precisa fazer essa pergunta de manhã cedo. De manhã cedo a gente precisa fazer essas perguntas. Precisamos ter as respostas. Porque essas perguntas e essas respostas fazem com que a gente tenha um dia maravilhoso. Aí a gente entende quando Jesus falou para nós e fala assim: construí a vossa casa sobre a rocha. E aí a gente fica achando que é realmente uma rocha, né? Não, a rocha que Jesus está tentando dizer para nós são os nossos saberes. Os nossos saberes precisam ser autênticos. Os nossos saberes, eles não podem estar como areia. Nós precisamos criar, quando a gente acorda de manhã, a gente precisa lembrar do Quarteto Fantástico. Eu falo aqui sempre no Quarteto Fantástico. Precisamos lembrar que a gente tem um Pai maravilhoso. A gente precisa lembrar que a gente tem um Cristo. Nós precisamos lembrar que a gente tem um anjo da guarda. Precisamos lembrar que nós estamos juntos. Quarteto Fantástico. Qualquer momento, qualquer situação. É a nossa base. Nós precisamos não mais andar sobre areia, mas sobre rocha. Rocha nos meus saberes. E isso precisa ser o meu fundamento de manhã. Porque quando eu acordo de manhã e falo assim, Papai do Céu está dirigindo, o Cristo, nosso irmão mais velho, está empenhado no meu dia, amigos e amigas, meu dia se torna outro. Nada que aconteça ao longo do meu dia, um buraco na rua, um congestionamento, uma fala de fulano, nada vai me tirar dessa rocha. Eu acho isso fundamental. E quem é que constrói o meu dia? Sou eu. Quem constrói o meu dia? Eu. De acordo com o meu conhecimento. Que eu preciso trabalhar pela manhã. Amigos e amigas, se a gente reencarna, se de manhã cedo a gente ainda está na carne, se a gente não desencarnou, a gente precisa lembrar que existe um motivo para Deus, para o Cristo, para mim. Existe um motivo. E não é um motivo para mim ficar reclamando. Não é um motivo para mim ficar achando ruim. Não. É um motivo justo, nobre e bom. Agora, eu posso fazer do meu dia um dia cheio de drama. Posso, se eu escolher esse caminho. Ou posso transformar meu dia num dia iluminado, com um monte de gente reclamando do meu lado, com um monte de gente insatisfeita. Sabe aquela pessoa que chega em algum estabelecimento e começa a reclamar?
aí junta 2, 3, 4, 5, aí fica aquele grupinho falando mal. As pessoas conseguem até contaminar os outros para a sua nuvem, não é? Vocês lembram do desenhozinho, né? Que tinha um desenho animado que um personagem saía com uma nuvem, né? Soltando raios, chovendo. Tem hora que a gente faz isso. Esse não é o nosso propósito. Nosso propósito de vida é trabalharmos essa busca da felicidade que está em nós. Jesus fala isso. O reino de Deus está dentro de vós. Mas nós queremos o reino fora. Um conforto, um prazer. Queremos viver cheio de conforto e cheio de prazer. Amigos e amigas, nós cristãos espíritas, nós sabemos que nós estamos num processo evolutivo. Processo evolutivo. E nesse momento, chegamos ao momento de aferir o que aprendemos nas nossas temporadas passadas. O que foi que nós aprendemos nas outras temporadas? Aprendemos a respirar, aprendemos a fazer o coração bater, aprendemos a usar as mãos, os pés, a cabeça, não é assim? Nós não aprendemos isso tudo nas nossas temporadas anteriores? Agora é hora de usarmos para o bem. Esse é o nosso grande desafio. Usar todo o meu conhecimento, tudo que eu sei, para o bem. Não é isso que Deus faz, gente? O tempo todo nos dando coisa boa. O tempo todo. Não é isso que o Cristo faz? O tempo todo nos adulando. Ô, Telmo, não avança o sinal, não. Ô, Telmo, não fala isso, não. Não é assim o tempo todo. Ele trabalhando para que a gente faça os nossos ajustes na nossa vida. A gente lê um livro, recebe uma mensagem de manhã, todo aquele esforço para que a gente transforme o nosso dia num dia melhor. Bacana isso, né? A gente precisa lembrar disso, construir o nosso dia sobre a rocha. E para isso, fiz essa introdução para falar do auto-perdão. Lembrando que no nosso último encontro nós tratamos de perfeição versus perfeccionismo. Né? Nós estamos estudando a obra Renovando Atitudes, psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Hamed. E nós estamos chegando no finalzinho do livro, né? Faltam mais 3 lições. E nessa lição, nosso querido Hamed, obrigado Francisco, ele vai tratar dessa lição dizendo: perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Amigos e amigas, quando eu vou preparar os estudos, né, eu fico fazendo um monte de pergunta para mim. E a primeira pergunta que me veio quando eu estava preparando o estudo é: alguém já me perdoou? Alguém já me perdoou? Quantas pessoas já me perdoaram nessa minha reencarnação? Quantas pessoas já me perdoou nas outras? A gente precisa fazer essas perguntas. São perguntas sábias. Porque muitas das vezes a gente se coloca acima, achando que ninguém me perdoa. Quantas vezes nós falamos uma palavrinha que desagrada? Quantas vezes nós damos uma ação, viramos de costas, esquecemos de dar um bom dia, esquecemos de despedir? Quantas vezes nós maltratamos o outro? No dia de hoje, será que aconteceu alguma vez? No dia de hoje. Será que eu fui deselegante com alguém? Gente, estudar o Evangelho, estudar a doutrina do Espírito, é se estudar. Sabiam disso? É nos estudarmos como é que nós estamos na nossa caminhada. Isso é muito legal de fazer. Lá no meu computador tem uma frase que eu adoro. De vez em quando eu falo ela aqui, mas eu gosto de falar dela. Lá está escrito assim: o Evangelho não é para os fracos. O Evangelho não é para os fracos. Querer ser bom não é fácil. Querer ser uma pessoa positiva não é fácil.
pedradas vão rolar, amizades vão ficar pelo caminho. Quantas vezes nós não teremos que deixar aquele amigo, porque aquele amigo está nos puxando para baixo? Quantas vezes não teremos que fazer isso? Um familiar, um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, nós vamos ter que deixá-lo, porque ele está querendo a nossa companhia para descer a serra. E a gente vai ter que deixá-lo. Naquele momento, não é uma boa companhia. Porque nós precisamos trabalhar a nós. Porque quando desencarnarmos, eu não sei se vocês sabem disso, mas eles não vão perguntar pelo filhinho, pela filhinha, pelo papai, pela mamãe, não. Eles vão perguntar assim: e você, Telmo? O que você fez para você? Quando você saiu daqui, quando você encarnou, qual era o seu projeto pessoal? Vocês sabiam disso, amigos? Todos nós temos um projeto pessoal. Nesse projeto pessoal, claro que envolve outros, mas qual que é o mais precioso? Qual que é o nosso compromisso número 1? Não é salvar o Brasil, é salvar a nós. Nós precisamos fazer esforços para nos salvar. E quando fala aqui do perdão, ele está falando que se fiz, fiz. Não repita. Não é assim que Jesus fala conosco? Lá no seu evangelho, quando ele conversa com a mulher adúltera, lembram dessa passagem? É levado uma mulher que foi pega em adultério e perguntam para Jesus: Rabi, essa mulher foi pega em adultério, a lei de Moisés fala que é para apedrejá-la. E tu, o que dizes? Eu acho lindo isso, porque Jesus, nesse momento, ele agacha, ele vai em direção ao chão. O que tem no chão mesmo? Matéria, não é? Coisas pesadas, coisas grossas, não é assim? E eles insistem: Senhor, e tu que dizes? Aí Jesus se endireita, ele vai em direção ao mais alto, ele considera as coisas espirituais e ele não responde a pergunta. Eu acho isso lindo, porque Jesus não responde, ele sempre nos coloca para pensar, porque nós somos seres inteligentes. A gente só cai naquele buraco que a gente caiu ontem, se a gente estiver desatento. A gente só cai naquele buraco porque a gente vai fazendo os nossos caminhos, a gente encontra com aquela pessoa que sempre faz o mesmo comentário e a gente dá a mesma resposta. A gente precisa ser o ser inteligente. Eu não posso mais cair naquele buraco. Então, Jesus nos coloca para pensar. E aí a resposta dele é magistral. Ele fala: para todos que estavam ali presentes. Naquele momento, Jesus salva aquela multidão que estava ali. Vocês vão entender. Jesus salva aquela multidão. Porque ele fala assim: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E o texto bíblico é lindo, porque o evangelista fala que saem primeiro os mais velhos. Tadinho dos cabelos brancos, né? Conhece mais, sabe mais, precisa agir diferente, porque várias experiências fazem com que eu não caia naquele buraco de ontem. Não é? Várias experiências. Eu tenho... Gente, é comigo. Para que eu vou passar o carro de novo naquele mesmo buraco? Vai estragar. Eu preciso estar atento no meu dia a dia. E aí, os mais velhos saem primeiro. Aí Jesus pergunta para ela: mulher, cadê aqueles que te condenam? Ela: todos foram embora. Gente, Jesus salvou todos aqueles presentes de atirar uma pedra, de cometer, quem sabe, até um assassinato coletivo ali. Jesus salva. Salva. Quando a gente faz uma prece de manhã e desce uma turma para nos proteger no nosso trabalho, na nossa família, a gente precisa ter essa percepção. Nós estamos sendo acompanhados. Isso é tão gostoso quando a gente busca essa conexão. Para isso, nós precisamos nos auto-perdoar.
Jesus fala para ela no final: mulher, eu também não te condeno. Amigos, amigas, aquele que tem todo o saber sobre a nossa vida, todas as nossas temporadas do Netflix divino, ele conhece. Ele olha para nós, o Cristo olha para nós e vê todas as nossas mazelas, desequilíbrios. Mas ele não está preocupado com isso. Eu acho isso tão doce, tão bacana. O Cristo, os benfeitores, Deus não está preocupado com os nossos erros. Ele está doidinha com os nossos acertos. Fez a curva e não caiu naquele buraco. Yes! Esse é meu filho. Aprendeu. Essa é a grande felicidade. E nós devíamos trazer essa felicidade para nós. Ter o cuidado ao dirigir, ter o cuidado ao falar, ter o cuidado ao pensar. Ter o cuidado com o dia que é posto para a gente. O dia é posto, amigos, não é para a gente cair no buraco, não. É para a gente sair, desviar do buraco. Estou brincando aqui com a questão do carro. A gente não tem que olhar para o retrovisor de vez em quando, mas o que mais importa não é a frente? Não é o para-brisa enorme que nós temos na frente? Ou a gente tem que ficar o tempo todo olhando para trás? Lembra de uma cena e volta, peraí, deixa eu prestar atenção aqui. Ontem aconteceu isso, isso e isso. Hoje não pode. Ah, errei. É possível que isso aconteça. Mas por que foi mesmo? Se eu não queria, eu preciso estar mais atento a isso. E aí ele continua dizendo para nós: porque se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor mesmo por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que cada dia tendes maior necessidade de indulgência, de misericórdia? A gente esquece isso. A gente esquece que todo dia nós precisamos que Deus seja bondoso conosco. Esqueceram disso? Todo dia a gente precisa do sol e Ele dá. Todo dia a gente depende do ar e Ele dá. Todo dia a gente depende da família e Ele dá. Todo dia a gente precisa da água e Ele dá. Nós esquecemos do quanto nós somos dependentes de nosso Pai. E esse Pai, Ele não depende do nosso retorno. Impressionante isso, né? Deus não depende de nós para ser bom. Ele depende de nós para nós fazermos a nossa parte na obra da criação. Mas para ser bom, não. Para ser amoroso, ele não depende de nós. Por quê? Acho isso bacana. Porque ele sabe que todos nós chegaremos à perfeição. É! Gostoso isso, né? Ele tem certeza, porque foi ele que fez. E tudo que ele fez é bom. O pé de abacate, o pé de limão, a couve. Couve dá outra coisa senão couve? Abacate dá outro fruto senão abacate? Não. Por quê? Porque quem fez, faz bem feito. Nós temos que dar abacate. Nós temos que chegar à nossa santificação. Isso é lei. Ah, não quero. Vai demorar mais, mas vai ser. Isso é lei. Então, por que eu hoje não começo a fazer o mesmo objetivo que ele deseja? Por que eu não começo a me transformar? Por que eu não sou bom em todas as relações que eu tenho ao longo do dia? Por que eu não posso pensar na bondade? Por que eu não posso ser bondade? Se ele é comigo. Se ele é comigo. Ah, Thelma, mas e daqui a 10 mil anos? Ele vai continuar nos amando. Ele vai continuar nos perdoando. Ele vai continuar nos auxiliando. Como foi há uns anos atrás. Gente, a gente esquece do nosso passado. Se não tivéssemos um pai maravilhoso, a gente não estava aqui, porque a quantidade de coisas que a gente já aprontou, ele ia desistir. Se fôssemos nós já não teríamos desistido. E quantas vezes nós já não desistimos de nós? Nós desistimos de nós. Ele não. Por isso que a chamada de atenção
é para as nossas virtudes. E a gente muitas das vezes fica agarrado, abraça o que não é bom. A gente precisa começar a querer ser bom. E é bom ser bom. É bom. Ah, mas ninguém me entende. Mas você está sendo bom não é para os outros, não. Você está sendo bom é para você. Não é assim? Tem hora que a gente desiste de ser bom porque fulano não reconheceu, Beltrano não percebeu. Falou, não, não é por isso que você é bom. Você é bom por causa do nosso Pai. Você é bom por causa do amor dele que nos constrange. A gente tem que ser bom porque a gente acha, ou melhor, tem certeza que é o melhor caminho. Ah, mas eu não vou ter aquela casa luxuosa, eu não vou ter aquele carro bacana, eu não vou ter aquele emprego bacana, eu não vou ter aquele tanto de dinheiro. Lembrem que nós somos espíritos. E espírito, para crescer, para se desenvolver, não necessita de dinheiro. Tem uma fala que eu acho muito bacana, está lá no livro Boa Nova, é o Psicografia do Chico, obrigado Chico, ditado pelo Humberto de Campos. É uma conversa entre Jesus e Pedro. Jesus e Judas Iscariotes. E Judas tentando argumentar com Jesus que ele precisava de dinheiro para poder fazer o reino. E aí Jesus vira para Judas e fala assim, ô Judas, deixa eu te falar uma coisa, fazer uma pergunta. Quantos reais que Deus necessitou para fazer o mundo? Já pensaram nisso? Quantos reais Deus necessitou para construir o universo? E a gente deposita no recurso monetário a nossa salvação, a nossa vitória, a nossa perfeição, não é isso? Nós depositamos no recurso monetário. E aí a gente vê um Cristo que vem, nasce numa manjedoura. Vocês lembram a marca da biga que Jesus tinha? Era Mercedes-Benz? Era uma Ferrari? Qual que era a marca da biga de Jesus? Ele andava a pé. Hoje, nós somos quantos milhões, bilhões, por causa deste que veio e andou a pé. Por que nós buscamos esse Cristo? Por que nós buscamos a Boa Nova? Nós precisamos lembrar disso. Nós precisamos lembrar disso. E aí o Hamed vai comentar essas duas falas que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 15. Hamed fala para nós assim: nossas reações perante a vida não acontecem em função apenas dos estímulos ou dos acontecimentos exteriores, mas também e sobretudo de como percebemos e julgamos interiormente esses mesmos estímulos e acontecimentos. Vemos uma cena. Essa cena, esse reflexo, ele cria em nós uma emoção. Essa emoção cria em nós um sentimento. Esse sentimento cria em nós uma ação. Essa ação sai pela palavra ou sai pelas mãos ou os pés. Precisamos ter atenção ao que nos vemos externamente, que muitas das vezes abalam o nosso interior. E Hamed continua dizendo: em verdade, captamos a realidade dos fatos com nossas mais íntimas percepções, desencadeando, consequentemente, peculiares emoções, que serão as bases de nossas condutas e reações comportamentais no futuro. Olha que interessante isso, né? Captei uma realidade. Criou em mim uma emoção. Essa emoção cria em mim condutas e reações comportamentais no futuro. Se eu reagir de uma forma não boa agora, como será o meu futuro? De acordo com o que fiz. De acordo com a minha reação.
Ah, foi fulano, foi Beltrano? Não. Eu vi uma cena, essa cena gerou em mim uma situação e eu me conduzi, reagi, e essa ação, essa reação vai causar bons frutos ou não no futuro. Isso aqui é muito interessante, que muitas das vezes nós esquecemos do futuro. Sabiam disso? Esquecemos do futuro. Olha que coisa curiosa. Haverá o amanhã. O Telmo estando encarnado ou não estando, o Telmo frequentando o cantinho ou não frequentando, o Telmo espírito ou não espírito, não importa. O amanhã existirá. Só que eu sou imortal, nós já sabemos disso. Consequentemente, nós também estaremos no amanhã. O desafio é esse. Que amanhã nós estamos construindo. Que vai ter sol, que é da competência divina. Vai ter ar, é da competência divina. Tudo da natureza vai acontecer. Não precisa me preocupar. Eu lembro de uma fala interessante, perguntaram para o Chico na época da Guerra Fria, né, aquelas bombas, ogivas nucleares, viraram para o Chico, Chico, e se esse povo soltar essas bombas aí, o que vai ser do planeta? O Chico calmamente virou e falou, se preocupa não, se isso tiver que acontecer, Papai do Céu já providenciou o próximo planeta para nós. Se preocupa não. Olha que interessante isso. Existe uma providência que trabalha antes, providenciando boas condições para nós. Amigos e amigas, o planeta tem 4,5 bilhões de anos, segundo os geólogos. Construção para quem? Para nós. Para que a gente tivesse esse 28 de julho de 2023. Ah, esse planeta vai acabar? Vai, porque é uma lei natural. Mas nós não vamos acabar. Eu fico vendo, né, na internet, aparece aquela, o planeta está assim, o planeta está assado. Gente, toda vez que eu vejo isso, eu começo a rir intimamente. Porque eu sou, por exemplo, quase espírita, e a gente conhece. Nós que estudamos a doutrina dos espíritos, nós que estudamos o evangelho, nós temos uma informação privilegiada, muitas informações privilegiadas, muitas, que a ciência ainda não tem. Por isso que eu comecei brincando com o seguro de vida. Nós vamos sempre ser auxiliados. Por isso dessa preocupação do futuro. Como é que eu quero o meu futuro? Como é que eu quero o meu sábado? Eu quero acordar de pileque ou não? Depende da minha ação, não é? Eu quero ter uma noite tumultuada ou não? Depende das minhas ações. Ou seja, eu acho isso lindo, mas complicado. Tudo está em nossas mãos. A felicidade ou a infelicidade. A escolha é minha. Todo minuto, gente. Já pensaram nisso? Todo minuto da nossa caminhada a gente escolhe. Eu quero ser gentil ou quero ser grosseiro? Todo minuto eu escolho, a escolha é minha. Ah, não, é fulano, é o governo, é o presidente. Ah, não tem nada disso. Ele está fazendo lá o seu drama. Agora como é que eu estou conduzindo hoje o meu caminhar? Como é que está sendo esse caminhar? Porque eu preciso lembrar sempre, haverá um futuro. Né? Continua Hamed dizendo para nós. Portanto, nossa forma de avaliar e de reagir e as atitudes que tomamos em relação aos outros, conceituando-os como bons ou maus, são determinadas por um sistema de autocensura que se encontra estruturado em nossos níveis de consciência mais profundos. Ele está tentando dizer assim, que nós julgamos, avaliamos o outro por uma construção que fizemos em nós que pode ter sido construída de uma forma equivocada. Nos nossos capítulos anteriores. Porque nós somos a nossa melhor versão. Concordam com isso? Hoje, nós somos a nossa melhor versão. Trabalhamos, caminhamos anos. Olha o que nós construímos. E até peço perdão para vocês. Vou melhorar na próxima, tá? Prometo para vocês. Mas é o que eu dei conta de fazer. Esse raciocínio que tem, essa coisa toda, foi toda construída ao longo de milhares de anos. Eu sou a minha melhor versão.
E eu preciso, conhecendo a minha versão, me perdoar. Perdão chama atenção para não repita. Não é assim? Quando você pede perdão, quando você associa-se o perdão a você, você precisa se comprometer a não repetir aquilo que não foi bom. E aí ele continua dizendo: toda e qualquer postura que assumimos na vida se prende à maneira de como olhamos o mundo fora e dentro de nós, o qual pode nos levar a uma sensação íntima de realização ou de frustração, de contentamento ou de culpa, de perdão ou de punição, de acordo com o código moral modelado na intimidade de nosso psiquismo. Amigos e amigas, tem uma fala muito interessante que é: conhece-te a ti mesmo. Velha! Tem outra mais velha ainda, que é: mente sã, corpo são. Velha, não é? Como construímos tudo isso? Como construímos? Como olhamos tudo isso? Como nos olhamos? Amigos, amigas, a gente precisa se ver. A gente precisa olhar no espelho físico e ver: tá bacana? Eu preciso olhar o meu espelho mental, psíquico. Tá bacana? Eu estou realmente conectado com a proposta divina, considerando e sabendo que a proposta divina é boa. Eu consigo me encaixar no quebra-cabeça divino? Eu preciso me perguntar isso. Se eu desencarnasse hoje, como é que eu seria recebido? Isso é preocupante. O Telmo se preocupa com isso. Eu preciso me preocupar com isso. Agora, alguém vai quebrar meu galho? Alguém vai fazer a minha parte? Não. Eu preciso estar atento a essa minha caminhada. Eu quero desencarnar bem. Nós todos queremos desencarnar bem. Mas para isso é necessário ajustes. Ajustes. Lá na questão 909 do Livro dos Espíritos, pergunta isso. O homem pode sempre vencer as suas más inclinações? Nós, encarnados, podemos sempre vencer as nossas más inclinações? Aí os benfeitores respondem: sim, e com pouquíssimos esforços. Isso arrebenta comigo. Porque a gente queria que eles falassem: não, você tem que carregar um trator, você tem que mover uma montanha, você tem que transformar isso. Não é que a gente gostaria que eles falassem? Eles falam: não, a gente pode sair daqui como completistas, como vitoriosos, com pouquíssimos esforços, diariamente. Pouquinho de cada vez. Na hora que eu vou fazer aquela curva que tem aquele buraco, peraí, deixa eu ir um pouquinho mais devagar. Tudo que nós identificarmos em nós como uma dificuldade, se a partir de hoje começarmos a realizar esse trabalho, alcançaremos o nosso propósito. Alcançaremos o nosso propósito. E ele continua dizendo: esse julgador interno foi formado sobre as bases de conceitos que acumulamos nos tempos passados das vidas incontáveis. Também com os pais atuais, com os ensinamentos de professores, com líderes religiosos, com o médico da família, com as autoridades políticas de expressão, com a sociedade, enfim. Gente, olha o que ele está falando para a gente aqui. Que esse julgador, esse censor, nós construímos com base no que as pessoas falaram para nós. Os nossos pais. Será que eles realmente nos ensinaram que era bom? Será que realmente isso aconteceu? O que eles nos ensinaram está de acordo com a lei divina? Porque quem sabe ele ensinou com base numa lei equivocada. Nós, inteligentes, nós precisamos fazer essa análise. Será que os nossos professores nos ensinaram coisas nobres? Será que os líderes religiosos realmente nos ensinaram o que é moral? O que é ético? Com o médico da família? Com as autoridades políticas?
Será que nós nos deixamos levar tão facilmente? Será que nós não questionamos nada? A gente também precisa perguntar isso, né? Porque a pessoa pode te ensinar a fazer aquela curva daquele jeito, aí você chega lá e fala, mas peraí, fulano, toda vez que faz essa curva, você estraga o carro, porque você cai no buraco. E aí você continua fazendo isso depois que você cresce? Você continua achando aquilo correto? Não há um pacto da nossa parte com o que é errado, não? Será que a gente não tem que avaliar? Será que hoje nós não precisamos nos avaliar nas nossas condutas? Será que dentro de casa? Será que dentro de casa eu não estou ensinando alguma coisa equivocada para aqueles que eu amo? Eu preciso fazer essas perguntas, gente. Para quê? Para desencarnar bem, para ter um futuro melhor. Não é essa a chamada? Porque a ideia dos livros da Bíblia, desse monte de ensinamento, dos nossos encontros, é fazer com que a gente evite dar manotas no futuro. Chico psicografou mais de 400 livros, tudo lembrete para a gente não vacilar. Não é? Tudo lembrete, ó. Aí contar lá na vida espiritual é assim, 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 assado. Aí você lê aqui e falou, peraí, então eu não quero desencarnar e fazer isso. Eu não quero ter essa dificuldade. A proposta do livro é nos alertar para o futuro. Né? E aí eles, os benfeitores, né, contam as manotas deles para que a gente não cometa as mesmas manotas. Né? Misericórdia da parte deles. Né? Eles continuam dizendo, também de forma sutil e quase inconsequente, no contato com informações, com ordens, com histórias, superstições, preconceitos e tradições assimilados dos adultos com que convivemos em longos períodos de nossa vida. Portanto, ele, o julgador interno, nem sempre condiz com a realidade perfeita das coisas. Realidade perfeita. O que é real? É aquilo que não muda, estando encarnado ou estando desencarnado. As leis divinas. As leis divinas não mudam na Terra, em Marte, em Júpiter, em outra galáxia. Não muda. Se eu adquirir a carteira de motorista do Evangelho aqui, da moral aqui, ela vai servir em qualquer lugar do planeta, do universo. Em essa consciência crítica, que julga e cataloga nossos feitos, autocensurando ou autoaprovando, influencia a criatura a agir do mesmo modo que os adultos agiram sobre ela quando criança, punindo-a quando não se comportava da maneira como aprendeu a ser justo e correto, ou dando toda uma sensação de aprovação e reconforto, quando ela agia dentro das propostas que assimilou como sendo certas e doentes. A Gênese, o início do não perdão a si mesmo, está baseada no tipo de informações e mensagens que acumulamos através das diversas fases da evolução de nossa existência de almas imortais. O início do não perdão. Olha que interessante isso. Eu comecei lá atrás a criar um não perdão, a não me perdoar. Lá atrás eu comecei. Não aceitar que eu me equivoco. Amigos e amigas, Deus sabe que a gente vai errar. Isso faz parte do ensinamento, faz parte da caminhada. A criança, quando ela começa a andar, ela não vai cair? Ou será que no primeiro passo ela vai sair correndo? Não. Ela vai cair, vai ralar o joelho, não é assim? Deus sabe. Deus, nosso Pai, Ele sabe que nós, nessa nossa caminhada, nós vamos ralar o joelho ao longo desse caminhar. Ele sabe disso. Sabendo disso, Ele propõe para a gente ajuda, companheiros, pessoas, familiares que nos ajudam nesse processo. Podemos experimentar culpa e condenação, perdão e liberdade, de acordo com os nossos valores. Podemos experimentar. De acordo com os nossos valores, com as nossas crenças, com as nossas normas e regras vigentes. Podendo variar de indivíduo para indivíduo. Cada um tem o seu tempo. Conforme seu país, o sexo, raça, classe social, formação militar e fé religiosa.
Entendemos assim que para atingir o auto-perdão é necessário que reexaminemos nossas convicções profundas sobre a natureza do nosso próprio ser, estudando as leis da vida superior, bem como as raízes da educação que recebemos na infância, nesta existência. Isso é muito interessante, porque quem tem um pouquinho de mediunidade, ou quem tem um pocão de mediunidade, de vez em quando a gente está passando em determinado lugar e a gente sente um calafrio, sente que o ambiente não está bom, não é assim? A gente vai sentindo que aquilo não é legal, e aí a gente começa a passar mal. E aí eu sempre pergunto, quando isso acontece comigo, eu sempre pergunto, Thelma, isso é seu ou é do outro? Sabia que a gente tem que fazer essa pergunta? E de vez em quando a gente começa a sentir algumas coisas, e se a gente se conhecer, a gente fala assim, mas eu não comi nada para estar de dor de barriga. Não comi nada. E aí como é que você começa a entender? Fala, pai, isso aí não é meu. Eu senti ou absorvi alguma coisa que não é natural. Nesse momento a gente faz uma prece, agradece por ter aliviado aquele companheiro, é assim? Se for alguém que estava sentindo aquilo e veio para você, você aliviou aquela pessoa, não é isso? Então você faz um agradecimento por estar sendo um servidor e pede ao anjo da guarda para tirar aquela sensação que você está sentindo. Mas para isso eu preciso me conhecer. Eu preciso me conhecer. Eu lembro de um amigo que contava, né, que ele tinha uma mediunidade assim, mais ostensiva, e ele entrava no ônibus andando normalmente. Aí ele sentava perto de uma pessoa e tudo, daí a pouco, aquela pessoa estava com um probleminha na perna, e aí aquela pessoa saía antes dele andando normal. Aí na hora que ele ia levantar, ele é que saía mancando. Ele absorveu aquilo daquele companheiro. E aí ele viveu com isso muitos anos, porque ele não sabia como direcionar isso. Ele não sabia como tirar isso. Então, a nossa chamada de atenção aqui é para esse entendimento. O que é meu e o que não é meu. Mas eu preciso me conhecer. Eu preciso me examinar. Todo dia, toda hora, a gente precisa se examinar para a gente ver se aquilo é pertinente ou não. E aí continua o benfeitor dizendo, uma das grandes fontes de autoagressão vem da busca apressada de perfeição absoluta. Como se todos devêssemos ser deuses ou deusas de um momento para outro. Aliás, a exigência de perfeição é considerada a pior inimiga da criatura, pois a leva a uma constante hostilidade contra si mesma, exigindo-lhe capacidades e habilidades que ela ainda não possui. Ah, Thelma, isso quer dizer que a gente não deva se esforçar para fazer as coisas bem feitas? Não é isso que está dizendo. Está dizendo que se eu ponho um peso excessivo, as minhas costas vão doer. Eu preciso exigir que eu haja bem de acordo com o que eu dou conta. Cada dia mais. É igual estar na academia. Estou levantando 10 quilos, eu não posso carregar o resto da vida 10 quilos. Daqui a um tempo tem que ser 11, daqui a pouco tem que ser 12, não é assim? Sempre, no primeiro dia eu vou carregar 200 quilos? Não vou. Mas todo dia, fiz a avaliação, consigo carregar 10? Uma semana, tudo bem, o meu músculo acostumou com aquela situação, eu tenho que passar para 11, mais uma semana eu tenho que passar para 12, porque senão eu não estou fazendo isso. Então essa busca da perfeição é nesse sentido. Hoje, amigos e amigas, nós conseguimos, eu tenho certeza disso, fazer com que a nossa noite seja uma noite perfeita. Sem brigar com ninguém, sem discutir com ninguém, fazendo uma prece, fazendo uma leitura. Não é isso, não é uma noite gostosa, tranquila, me alimentando bem. Não posso fazer da minha noite uma noite perfeita. Depende do meu envolvimento nessa situação. Se padrões muito severos de censura foram estabelecidos por pais perfeccionistas à criança, ou se lhe foi imposto um senso de justiça implacável entre regulamentos disciplinadores e rígidos, provavelmente essa criança se tornará um adulto inflexível e irredutível para com os outros
e para consigo mesmo. Olha o perigo, né? Um pai querendo forçar aquela criança a ser perfeito. Ela machuca. O resto da vida ele vai ter dificuldade com isso. Quando sempre esperamos perfeição em tudo e confrontamos o lado inadequado de nossa natureza humana, nos sentiremos fatalmente diminuídos e envolvidos por uma aura de fracasso. Não tomar consciência de nossas limitações é como se admitíssemos que os outros e nós mesmos devêssemos ser oniscientes e todo-poderosos. Afirmam as pessoas, abre aspas, recrimino-me por ter sido tão ingênuo naquela situação. Outra, tenho raiva de mim, mesmo por ter aceitado tão facilmente aquelas mentiras. Outra, deveria ter previsto esses problemas atuais? Outra, não consigo perdoar-me, pois pensei que ele mudaria. Essas frases são maneiras de expressarmos nossa culpa e o não perdão a nós mesmos. Exigências desmedidas atribuídas a pessoas perfeccionistas. Ah, eu devia saber, eu devia... Não, a gente não devia, a gente não tem essa certeza. O outro é o outro, ele pode reagir do jeito que ele tem em si. Agora, exigir de nós controle sobre tudo, não é possível. Não é possível. Né? E ele fala que os viciados em perfeição acham que pode fazer tudo sempre melhor. Quem? Os viciados em perfeição. Acham que podem fazer tudo sempre melhor. E, portanto, rejeitam quase tudo que os outros fazem ou fizeram. Olha que interessante, né? Ele exige do outro, ignora o outro. Não aceitam suas limitações e não enxergam a perfeição em potencial. Fiz um café hoje, está gostoso? Vou caprichar para fazer esse café melhor amanhã. Fiz um bolo hoje, está gostoso? Amanhã eu posso fazer um pouquinho melhor. Né? A perfeição em potencial. O bolo ficou gostoso. Ficou gostoso. Mas será que se eu não acrescentar isso, se eu não fizer dessa forma, se eu não bater mais um pouquinho, será que não vai ficar um pouquinho melhor? Ah, não, mas hoje não tá bom. Eu escuto isso tanto das cozinheiras, né? Hoje a comida não ficou boa. Eu não sei se ela tá querendo elogios demais, né? Mas a gente precisa ficar satisfeito com o que a gente faz. Precisa ficar satisfeito com o que a gente faz. Ainda mais quando a gente faz de bom coração, sem querer prejudicar o outro. A gente precisa ficar satisfeito com isso. Ah, mas eu posso melhorar. Sim, eu posso, mas nesse momento, o que eu dei conta foi isso. Eu preciso me satisfazer com o que eu consigo fazer. Não me acomodar. Não é assim? Não acomodar. Não aceitam suas limitações e não enxergam a perfeição e potencial que existe dentro deles mesmos, perdendo assim a oportunidade de crescimento pessoal e de desenvolvimento natural, gradativo e constante, que é a técnica das leis do universo. Gente, é maravilhoso isso. Papai do céu, na sua criação, ele sabe que tudo vai melhorando. Tudo vai melhorando. Nada nasce, começa pronto. Vamos entender isso? Tudo no seu passo. As minhas dificuldades, as nossas dificuldades hoje, gente, eram previstas. Previstas. O nosso comportamento hoje é previsto dentro da situação que nós estamos vivendo. Isso é previsto. Agora, nós podemos adiantar o passo ou andarmos para trás. Não é assim? Está na nossa mão. Nós podemos forçar a barra um pouquinho ou paralisarmos. E ele continua dizendo: a desestima a nós próprios nasce quando não nos aceitamos como somos. Preciso me aceitar como sou. Não é me confortar como sou. Não. É na ideia de pensar na perfectibilidade constante que nós estamos trabalhando. Perfectibilidade. Nós não desejamos isso em todas as nossas relações? No trabalho, a gente não quer entregar um trabalho melhor do que ontem? Isso é natural.
A gente estuda, a gente aprimora, a gente pensa para poder fazer um serviço melhor amanhã. Ah, não, eu vou arrumar a casa, eu vou conversar com fulano, eu vou dar uma orientação. Todo o tempo a gente não quer auxiliar, não quer fazer isso? Pois é, nós precisamos aceitar como somos. Somente a autoaceitação nos leva a sentir plena segurança ante os fatos e ocorrências do cotidiano. Ainda que os indivíduos ao nosso redor não entendam nossas melhores intenções. Amigos e amigas, fulano e fulana, ele pode não entender. Acordei de manhã, fiz uma prece, fiz uma leitura, fiz uma meditação, saí para o trânsito, cheguei no trabalho em paz. Aí aquela pessoa chega e dispara aquele monte de coisa em cima da gente. Mas eu fiz tudo certinho. Tá tudo certo, então. Fulano, Beltrano, é que não compreende. E aí o que eu preciso fazer? Também perdoá-lo. Porque será que ele fez uma prece? Será que ele está bem? Será que a família dele está bem? Será que ele está bem de saúde? A gente também precisa ter um bom senso de analisar a situação. Se eu estou bem, eu analisei a minha manhã, tudo beleza e tudo, está tudo tranquilo, e fulano não está, peraí, eu preciso me aceitar como sou, as coisas que eu fiz, assertivamente. O perdão concede a paz de espírito, mas essa concessão nos escapará da alma se estivermos presos ao desejo de dirigir os passos de alguém, não respeitando o seu propósito de viver. Amigos e amigas, isso é muito legal. Sabe, para alguém dirigir um jato, né, um avião a jato, ele tem que estudar muitos anos, não tem? Não tem que estudar? Muitos anos? Não é uma pessoa, não é qualquer pessoa que dirige um avião a jato. Tem que se dedicar, estudar, aquela coisa toda. Depois que ele faz tudo aquilo e aprende a dirigir, fica um bom piloto, ele sai por aí jogando bomba nos outros. Olha que coisa mais doida! Aprendeu toda aquela inteligência para dirigir aquele equipamento. E aí ele arma aquele avião com algumas bombas e sai por aí. Falando lá dos nossos queridos amigos da Ucrânia, da Rússia, desenvolve equipamentos maravilhosos. Mas e a questão moral? E a questão moral? A inteligência avançadíssima, mas e a moral? E o conhecimento? O Telmo pode cobrar deles? Não. Eles estão certos dentro da capacidade moral e intelectual deles. Não tem ninguém errado, amigos, eu acho isso sensacional. Não tem ninguém errado no mundo, porque cada um se comporta de acordo com seus saberes. E se nós somos e nos achamos um pouquinho mais inteligentes, precisamos também entender o outro, compreender o outro, respeitar o erro alheio. Ele não sabe ainda lavar o copo, deixa tudo na beirada da pia. Ele ainda não sabe pendurar a toalha. Está certo, ele não sabe. Agora, cabe a gente, a todos nós que sabemos, sujou o copo, lava o copo, coloca no lugar devido. Usou a toalha, coloca ela no lugar devido. O sapato, a roupa pela casa, eu que sei, eu tenho que agir de acordo com o meu saber. Agora, fazer pressão para o outro, quando é criança ainda vale, né? No Livro dos Espíritos fala que até os 18 anos a gente tem que estar mais, né, em cima das crianças. Mas depois disso, que preguemos pelo exemplo. Nosso exemplo tem que ser o maior. Mesmo que a gente tenha que aguardar uns 1000 anos para aquela pessoa aprender, uns 10.000 anos, mas ele vai aprender, né? Aí ela continua dizendo: devemos compreender que cada um de nós está cumprindo um destino só seu. Cada um de nós está cumprindo um destino só seu. E que as atividades e modos das outras pessoas ajustam-se somente a elas mesmas. Olha que misericórdia que a gente tem que ter, né? Fulano, gente, a gente não faz ideia do quanto sofre as pessoas que estão distantes da bondade, da misericórdia, do amor. Quantas vezes a gente não sabe aquele
aquela companheira, aquele marido, aquela esposa, aquele filho, papai, aquela mamãe, o vovô, a vovô, que mora com a gente não faz a menor ideia do que está se passando na cabeça daquele irmão que está debaixo do seu mesmo teto. A gente não faz ideia da sofrência, das dificuldades do esforço que ele está fazendo para não cometer um ato que ele vai se arrepender. A gente precisa lembrar dessas coisas. E continua o amigo Hamed dizendo: estabelecer padrões de comportamento e modelos idealizados para os nossos semelhantes é puro desrespeito e incompreensão ante o mecanismo da evolução espiritual. Estabelecer comportamentos e padrões, admitir e aceitar os outros como eles são, nos permite que eles nos admitam e nos aceitem como somos. Ô, gente, é pura misericórdia que tem que rolar na nossa vida, não é? Tem que rolar muita misericórdia. Admitir e aceitar os outros como eles são nos permite que eles nos admitam e nos aceitem como somos. Primeiro, um processo da minha pessoa, aceitar o outro do jeito que ele é. E aí, fazendo isso de uma forma misericordiosa, bondosa, sendo indulgente, eles um dia vão nos aceitar. Aqui não está falando que é amanhã, não, viu, gente? Não está falando que é mês que vem, não. Pode demorar 10 mil anos. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Porque se ele resolver fazer isso em 5 minutos, eu preciso estar pronto. Né? Perdoar-nos resulta no amor a nós mesmos. O pré-requisito para alcançarmos a plenitude do bem viver. Perdoar-nos resulta no amor a nós mesmos. Amigos e amigas, nós nos amamos? Nós nos amamos? Nós estamos empenhados em termos uma vida boa, um bem viver espiritual? Nós estamos empenhados nisso? Essa é a nossa dedicação diária? Nos amar, nos melhorar, nos transformar, nos aproximarmos de Deus? Viver a vida, não sobreviver, viver. Perdoar-nos é conviver com a mais nítida realidade, não se distraindo com ilusões de que os outros e nós mesmos deveríamos ser algo que imaginamos ou fantasiamos. Perdoar-nos é conviver com a mais nítida realidade. Amigos e amigas, a realidade, ela não tem fim. A verdade não tem fim. As ilusões, sim. Precisamos identificar o que é real e o que é ilusório. Perdoar-nos é compreender que os que nos cercam são reflexos de nós mesmos, criações nossas que materializamos com nossos pensamentos e convicções íntimas. O texto em estudo, diz Hamed, perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo, quer dizer, enquanto não nos libertarmos da necessidade de castigar e punir o próximo, não estaremos recebendo a dádiva da compreensão para o alto perdão. Vou repetir. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Isso quer dizer, nos auxilia Hamed no raciocínio, que enquanto não nos libertarmos da necessidade de castigar e punir o próximo, não estaremos recebendo a dádiva da compreensão para o alto perdão. E aí a gente lê, reflete e precisa se perguntar: eu estou punindo alguém? Eu estou? A minha forma de viver, o meu comportamento diário é punitivo a alguém? Eu preciso me libertar de quê? De que eu preciso me libertar?
Continua Hamed dizendo, adaptando o excerto do apóstolo Paulo às nossas vidas, perguntamo-nos, abre aspas, por que, se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor mesmo por uma ofensa leve? Por que ser duro, exigente, inflexível, com uma ofensa leve? Tem hora que a pessoa fez um deslizezinho e a gente é tão firme na nossa punição àquele errinho. Por que nós somos? A resposta vem do texto e vem do nosso passado. Porque lá atrás éramos duro, achávamos que essa dureza é que fazia com que o outro se integrasse à lei divina. Mas hoje nós temos o Cristo. Nós temos a lei do amor, que nos orienta que a melhor forma de corrigirmos e corrigir o outro é através da misericórdia, da indulgência, da compaixão. Precisamos ser mais fluidos. Contudo, amigos e amigas, a água só chega no mar, a água do rio só chega no mar porque ela aprendeu a desviar de todos aqueles empecilhos. Ela não para reclamando do graveto, da rocha, disso, daquilo. Ela não para reclamar. Ela simplesmente contorna para seguir o seu fluxo. Podemos também ter, e necessitamos ter, essa consideração. E ele finaliza dizendo, como haveremos de criar oportunidades novas para que o divino processo da vida, nos fecunde a alma com a plenitude do amor e assim possamos perdoar-nos? Como? Olha que pergunta interessante. Como haveremos de criar oportunidades para que o divino processo da vida, a vida boa, a vida saudável, a vida, nos fecunde a alma com a plenitude do amor e assim possamos perdoar-nos? Hamed, nessa lição, ele vem nos questionar bastante e eu acho que é esse o nosso grande lembrete. A doutrina dos Espíritos, o Evangelho, vem nos perguntar sempre como é que estamos caminhando. Essas respostas vão ficar para a nossa noite, que a gente tenha uma noite abençoada, reflita sobre isso. Gratidão a todos, gratidão a Papai do Céu pelo nosso auxílio, que nós possamos levar esses ensinamentos do Senhor para a nossa vida. Gratidão a todos, fiquem com Deus.